Olá a todos, eu me chamo Felipe e nesse vídeo daqui eu vou resolver com vocês uma leva de questões que caíram nas últimas provas do Exame Unificado da Pós-Graduação em Física, o EUF. Mais especificamente, no vídeo de hoje eu vou resolver com vocês as questões de termodinâmica que foram cobradas na segunda aplicação de 2022, ok? Então, sem mais enrolações, vamos aqui então para a nossa primeira questão. Uma mistura de gases contém iguais massas totais de argônio, massa molar 40 gramas por mol, e neônio, massa molar 20 gramas por mol. Tratando os gases como ideais, qual é a razão entre as pressões parciais do neônio e do argônio na mistura? Bom, levando em conta que ambos podem ser tratados como gases ideais, a gente pode usar PV igual a nRT. Aqui no caso está querendo a razão entre as pressões desses dois caras, entre as pressões parciais. Então, P do neônio dividido por P do argônio vai ser igual ao quê? Se a gente passa o V para o outro lado, vai ser nRT sobre V de um, dividido por nRT sobre V do outro. Então, vamos lá, constante dos gases ideais é igual para os dois, então na razão não precisa aparecer porque vai cortar. Ok? Além disso, como aqui é uma mistura de gases, isso significa que temperatura e volume têm que ser iguais, ok? Afinal de contas, uma mistura de gases é um único sistema, então tem que ter mesma temperatura e mesmo volume. Então, essa razão entre as pressões vai ser somente a razão entre os números de mols. Então, aqui número de mols do neônio, número de mols do argônio. Agora, se esses dois gases possuem massas iguais, a gente pode escrever essa razão como sendo massa molar do argônio dividido pela massa molar do neônio, afinal de contas, quando a gente faz massa molar multiplicado pelo número de mols, isso aqui vai dar a massa total daquele nosso gás. Se o M é igual para o argônio e para o neônio, significa que esse produto daqui é igual, então o número de mols é inversamente proporcional à massa molar. Então a gente tem essa razão daqui. Agora, massa do argônio, massa molar do argônio, vai ser 40 gramas por mol. A do neônio vai ser 20 gramas por mol. Essa razão é igual a 2, e por conta disso, nossa resposta é a letra A. Então temos aqui mais uma questão de física resolvida. Vamos então para a nossa segunda questão. Se R é a constante universal dos gases, a variação de entropia de N moles de um gás ideal quando ele expande isotermicamente de um volume VI a um volume 2VI é de... Vamos lá, como é que a gente faz para resolver esse problema? Aqui no caso, está pedindo a variação da entropia. Variação da entropia é integral de dQ por T. Okay? Aqui no caso, como o nosso processo é isotérmico, esse cara daqui pode ser escrito somente como sendo o calor envolvido na transformação dividido pela temperatura. Logo, o que a gente tem que fazer aqui é determinar qual que é a troca de calor envolvida nesse processo daqui. Para a gente determinar isso, a gente usa a primeira lei da termodinâmica. Como o processo ele é isotérmico, a gente tem que a variação da energia interna é igual a zero por conta de um gás ideal. A energia interna depende somente da temperatura. E, por consequência, o trabalho realizado pelo gás é igual ao calor absorvido por ele. Afinal de contas, ΔU é igual a Q menos W. Agora, o trabalho, como é que a gente pode calcular? O trabalho ele é integral de P dV, ok? E esse P daqui é dado exatamente pelo PV igual a nRT dos gases ideais. Consequentemente, esse cara daqui vai ser integral de nRT sobre V dV, e a nossa integração aqui vai do volume inicial, que é um VI, até um 2VI. Esse cara daqui vai dar nRT, que é uma constante, então sai da integração, ln de V, aí, enfim, no caso avaliado do limite superior menos o limite inferior, é a subtração de logs, é a mesma coisa que log da razão, então vai aparecer 2VI sobre VI, que vai dar simplesmente log de 2, ln de 2. Consequentemente, a nossa variação da entropia vai ser esse cara dividido pela temperatura, afinal de contas o trabalho é igual ao calor, a troca de calor envolvida aqui, então vai ficar somente como sendo um nRLN de 2. No caso, a questão falou aqui que é que ela falou o número de mols, enfim, somente N moles mesmo, então essa é a resposta da nossa questão. Se a gente for dar uma olhada nas alternativas, aqui é evidente, nossa resposta é a letra A e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Vamos então para a nossa terceira questão. Uma barra maciça de uma determinada liga metálica tem um comprimento de 1 metro e uma seção transversal uniforme de 10 centímetros quadrados. Ela conecta, através de suas extremidades, dois corpos com capacidades térmicas infinitas, um deles com temperatura de 500 Kelvin e outro com temperatura de 300 Kelvin. Que no caso, capacidades térmicas infinitas significa que a temperatura vai ser mantida o tempo inteiro. Beleza. Todo o sistema se encontra no vácuo. Depois de um tempo suficientemente longo, ou seja, entrou no regime estacionário, então vai valer aqui lei de Fourier, observa-se que uma corrente de calor de 50 joules por segundo atravessa a seção transversal da barra.
A condutividade térmica dessa barra é, pois bem, né, pelo que eu comentei aqui com vocês, né, eu acho que deve ter ficado evidente, temperaturas vão ser mantidas constantes, né, passa um tempo longo, então vai entrar no regime estacionário, lei de Fourier. Né, no caso, a lei de Fourier fala pra gente que a potência, né, no caso, o fluxo de calor, né, que, enfim, eu coloco como P, normalmente o Phi, né, eu uso P porque é realmente unidade de potência, em watts, né, mas enfim, né, o fluxo de calor, né, ele vai ser igual à condutividade, né, do material, condutividade térmica, vezes a área da seção transversal, né, quando o material é uniforme, aqui tem seção transversal uniforme, né, vezes variação de temperatura, né, no caso entre as extremidades, né, dividido, aqui no caso, pelo comprimento ali, né, exatamente desse nosso material. Então aqui é simplesmente uma questão de substituição mesmo. Né? Então vamos lá, olha só, observa aqui uma corrente de calor, 50 joules por segundo, né, então significa que aqui vai ser 50 a potência, ok? No caso aqui, a condutividade térmica é o que ele quer saber, então K, né? A área vai ser 10 centímetros quadrados. A unidade aqui, né, tá no sistema internacional, então a gente tem que colocar no sistema internacional também. Né? Centímetro quadrado para metro quadrado, a gente tem que fazer um vezes 10 a menos 4. Ok? E por consequência, né, a gente consegue escrever esse cara daqui como sendo 10 a menos 3, ok? No caso, metros quadrados. Né? No caso aqui, né, vezes ΔT, a ΔT vai ser 500 menos 300, que vai ser a mesma coisa que 200, né? Ou seja, 2 vezes 10 a 2, ok? Tudo isso aqui dividido por 1, que é, né, o tamanho aqui, né? Enfim, 1 metro, já está aqui na unidade certinho, não tem que fazer muita coisa aqui. Ok? Agora vamos lá. Ó. Primeira coisa, esse 2 vai passar para o outro lado, né? 50 dividido por 2 vai dar 25. Então, 25 vai ser igual a K, né? Aqui, 10 a menos 3 com 10 a 2 vai dar 10 a menos 1, passa para o outro lado, né? Vai passar como 10. Então, K vai ser igual a 250 unidades do sistema internacional, que é watt por metro Kelvin, né? Consequentemente, vendo aqui as alternativas, nossa resposta, então, vai ser a letra A e, portanto, né, mais uma questão resolvida. Vamos, então, para a nossa quarta e última questão. Uma máquina térmica pode operar como motor ou como refrigerador e está conectada a 2 reservatórios térmicos, um a temperatura de 27 graus Celsius, reservatório frio, e outra a temperatura de 327 graus Celsius, reservatório quente. É correto afirmar para essa máquina térmica, né? Enfim, aqui as afirmações todas, vamos dar uma olhada uma a uma para entender por que a correta está correta e por que as erradas estão erradas. E aqui, né, já vai um comentário meu a respeito dessa questão. Para mim, essa questão está completamente mal feita, completamente mal escrita. Por quê? Porque a alternativa correta, ela está falando o seguinte: quando funciona como refrigerador, a máquina pode ter um coeficiente de desempenho de 100%. Coeficiente de desempenho de refrigerador não é medido em porcentagem, não faz nem sentido ser em porcentagem. Quando a gente fala de rendimento, né, de eficiência de uma máquina térmica, quando ela está trabalhando com uma máquina térmica, não como um refrigerador, aí beleza, aí a eficiência ela realmente é medida em porcentagem. Né? Mas aqui no caso, o coeficiente de desempenho não é medido em porcentagem, até porque, se vocês se lembrarem, né, pela definição que a gente tem do coeficiente de desempenho, né, ele é calor da fonte fria dividido pelo trabalho realizado, né, exatamente, né, a cada ciclo. Esse cara daqui, ele pode passar de 1, que seria o que a questão está falando de 100%. Então, assim, completamente mal escrita, completamente. Mas aí você poderia chegar para mim e falar, mas Felipe, 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100. E por conta disso, né, enfim, a gente pode ter um coeficiente igual a 1, não tem nenhum problema com isso, beleza. Né? Mas não faz sentido você colocar em porcentagem. Porcentagem não faz parte desse contexto. Né? É completamente deslocado, enfim, não é medido em porcentagem. Né? Não é porque um número 50 pode ser escrito, né, como sendo, aqui no caso, né, 5.000%, que se um dia, né, uma pessoa te falar que está devendo R$50, né, você não vai falar para ela que ela está te devendo 5.000% reais. Entendeu? Não faz sentido usar porcentagem aqui. Né? Enfim. Ignorando isso, né? Ignorando aqui está escrito 100%, e no caso, coeficiente de desempenho de 1, vamos considerar a questão dessa forma? Vamos dar uma olhada aqui agora, né? Vamos resolver essa questão. Se a gente der uma olhada em cada uma das alternativas, todas elas tratam de possibilidades para esse motor, né, ou refrigerador. Então aqui, ó, pode ter um coeficiente de desempenho, pode produzir, né, 550 joules, pode produzir, enfim, está tudo na questão de possibilidade. Né? Nesse sentido, sempre que a gente está tratando de máquinas térmicas ou refrigeradores, né, que a questão está falando, né, tá perguntando no caso, enfim, está querendo saber se uma determinada situação ela pode acontecer, é porque ela está querendo trabalhar com o contexto de ciclos de Carnot. Né? Isso porque, no caso, o ciclo de Carnot vai passar a maior eficiência de um refrigerador e o maior coeficiente de desempenho de uma máquina térmica. Então, né, essas possibilidades todas vão ser baseadas nisso, né, num coeficiente máximo ou num rendimento máximo que esse tipo de máquina, né, operando nesses reservatórios pode ter. Então, primeira coisa, a gente tem que passar essas temperaturas de reservatório para Kelvin. Então, 27 graus Celsius, isso aqui é a mesma coisa que 300 Kelvin.
E 327 graus Celsius é a mesma coisa que 600 Kelvin. Então, 600 Kelvin. Então, temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente, ok? Dos reservatórios, no caso. E aqui, a gente vai ter que trabalhar, então, como a questão, tem momento que fala, as alternativas de motor e momentos que fala de refrigerador, a gente vai ter que calcular qual que é o coeficiente de rendimento máximo, de desempenho, no caso, máximo desse refrigerador, e qual que seria o rendimento, de fato, máximo quando ele está operando em termos de como motor, como sendo uma máquina térmica. Então, vamos lá. Por definição, coeficiente de desempenho é calor da fonte fria dividido por trabalho. E trabalho é, por definição, calor da fonte quente menos calor da fonte fria. O que a gente faz aqui? Vamos dividir em cima e embaixo por calor da fonte fria. Então, calor da fonte fria, calor da fonte fria. E a gente usa o fato de que, em ciclos de Carnot, a gente tem o ciclo de Carnot, ele mantém a razão Q sobre T. Ok? Exatamente porque é o único ciclo termodinâmico reversível. E aí aqui existe exatamente essa questão de entropia mesmo. Ok? Então, no caso, para o ciclo de Carnot, a gente pode trocar esse cara daqui por temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria. Ok? Esse cara daqui vai ser quanto? Vai ser 1 dividido por, vamos lá, 600 sobre 300 vai dar 2. Menos 1, isso aqui vai dar simplesmente 1. Ok? Então, esse é o coeficiente de desempenho máximo que essa máquina pode, que esse refrigerador pode ter no caso. Ok? E aqui no caso, o rendimento, se vocês lembrarem, ele é calculado como sendo, aqui no caso, o trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Enfim, expandindo esse cara daqui, como sendo calor da fonte quente menos calor da fonte fria, isso aqui vai dar 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. E aí, no caso, levando em conta um ciclo de Carnot, esse cara aqui fica a temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente, A razão aqui vai dar meio, então 1 menos meio vai dar meio, ok? Com essas duas informações a gente consegue responder a questão. Então, olha só, primeira coisa, quando funciona como refrigerador, a máquina pode ter um coeficiente de desempenho de 1. Isso está correto. Realmente ela pode ter, É o maior possível, mas ela pode, não tem nada impossibilitando. Então, aqui de fato está correto. Então, já de cara, a nossa resposta é a letra A. Mas vamos dar uma olhada nas outras para a gente entender por que está errado. Então vamos lá, letra B. Quando funciona com o motor e recebendo a cada ciclo, no caso 1000 joules, 1 kJ de calor do reservatório quente, a máquina pode produzir 550 joules de trabalho útil por ciclo. Por que aqui está errado? Porque na prática, esse meio daqui significa o quê? Significa que numa máquina térmica a gente fornece calor, no caso, pela fonte quente, e, no caso, a partir desse calor, a máquina vai realizar um trabalho e vai jogar uma parte fora. Então, quando a gente fala de rendimento, aqui de fato no contexto de máquina térmica, o nosso rendimento ele é calor da fonte quente, no caso, trabalho, dividido pelo calor da fonte quente. Então, te fala quanto de trabalho ele consegue realizar, dada a energia que você entregou para ele. Agora, olha só, se o calor da fonte quente, a cada ciclo vai ser 1000, olha só, vai ser 1000, no calor da fonte quente, se ele conseguir produzir 550 joules, isso daqui vai ser maior que meio. Então, não dá para fazer isso, porque o rendimento é meio. Então, isso aqui seria uma máquina com um rendimento maior do que ela poderia. Então, aqui está incorreto. Vamos para a letra C. Quando funcionando com o motor e entregando a cada ciclo 500 joules de calor para o reservatório frio, a máquina pode produzir 550 joules de trabalho útil por ciclo. Como é que a gente faz isso? Olha só, trabalho é, por definição, calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Então, o que a questão está falando é, a cada ciclo, entregando 500 joules de calor para o reservatório frio, então 500 joules, a máquina pode produzir 550 joules de trabalho útil por ciclo, então 550. Okay? Isso significa o quê? Significa, então, que o calor da fonte quente, o que foi fornecido para a máquina a cada ciclo, vai ser o quê? Vai ser 1050, ok? 1050. Agora, 1050, o trabalho foi 500, então o rendimento é 550, então o rendimento seria 550 sobre 1050. Agora, esse cara também é maior que meio. Se é maior que meio, então necessariamente não pode acontecer isso, Então está errada a afirmação, a alternativa C. Vamos agora para D. Quando funcionando como refrigerador, a máquina pode retirar do reservatório frio a cada ciclo 600 joules de calor, caso entregue 1000 joules de calor por ciclo para o reservatório quente. O que a gente faz aqui? Mesma ideia, Olha só, então vamos lá, trabalho é igual a calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Então, olha só, quando funcionando como refrigerador, a máquina pode retirar do reservatório frio a cada ciclo 600 joules. 600 joules de calor, caso entregue 1000 joules por ciclo para o reservatório da fonte quente. Então, caso entregue 1000
aqui. Então, significa que o trabalho aqui realizado vai ser o quê? Vai ser 400. Agora, o coeficiente, ele não é o calor da fonte fria dividido pelo trabalho. Isso aqui vai dar 600 sobre 400. Opa, isso aqui é maior que 1, que é o coeficiente de desempenho máximo desse nosso refrigerador, né? Então, aqui também está errado. E a última, a eficiência da máquina quando operando com o motor não pode ser maior que 40%. Está errado. Ela não pode ser maior que 50%, mas maior que 40% pode. 45% é possível, não tem nenhum problema. Enfim, né, vimos aqui então por que não todas erradas. Né, deixei aqui o adendo de por que eu acho que isso aqui foi muito mal escrito. E, enfim, né, então temos aqui, né, mais uma questão resolvida e, portanto, finalizamos aqui as nossas 4 questões de termodinâmica, né, do nosso exame unificado da segunda aplicação de 2022.